Fala, meus queridos otakus, como vocês estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Estamos de volta aqui neste canal para falar mais sobre ReZero. 3 episódios completinhos aí, o episódio 5, 6 e 7. Como deu uma atrasada aí por conta de uma semana que deu uns problemas técnicos, aí eu acabei atrasando aí alguns animes. Mas vou trazer o restante aí, Dandandan, Hitoribochi, Danmachi, vou trazer tudo para ficar atualizadinho, beleza, gente? ReZero, neste vídeo vamos ver aí os 3 da semana retrasada, da semana passada e dessa semana também, os 3 episódios aí, 5, 6 e 7, tá bom? E vamos falar sobre análise do episódio, o que nós tivemos de novidades, vamos ver as diferenças que nós tivemos na Light Novel. Teve algumas diferenças aí, teve uma leve censura, podemos dizer assim. Teve, assim como teve ali na princesa Liliana, né, princesa da voz ali, a Liliana, que teve ali uma leve censura no design do personagem dela. No episódio 5, nós tivemos aí uma leve censura também em um design de um personagem. Vou falar qual que é esse personagem. Tivemos também uma cena ali que teve também uma censura, uma coisa que não faz muito sentido no ReZero, já que eles colocam muito gore nas cenas deles ali, a questão da violência, do sangue, então é uma cena que não fez muito sentido. Você ter gore, ter cortado ali uma cena que teria mais sangue ali. Mas vamos ver aí o que foi também. Fica comigo que esse vídeo está muito bom, cheio de informação sobre adaptação e muito mais. Beleza, gente? Antes de começar o vídeo, peço que você se inscreva caso não seja inscrito. Verifique se está inscrito, caso não se inscreva. Curta, comente e compartilhe este vídeo, né, o famoso triplo C, para que possa continuar aumentando o engajamento do canal, para que o canal continue evoluindo, alcançando mais pessoas. Beleza, gente? Dito isto, bora pro vídeo. O episódio 5 de ReZero começa com Regulus perguntando para Emilia se ela era virgem. Aqui a gente vê a inocência de Emilia. Ela é uma garota que não tem conhecimento sobre essa parte sexual, até porque ninguém ensinou a ela. Então ela fica confusa com a pergunta. E até mesmo pergunta para ele o que é isso, né? O que é virgem. E só com essa pergunta o Regulus acaba confirmando que ela é virgem e também é virgem de alma, pela inocência dela, por ela não conhecer essas partes sexuais. Só que ele não se apresenta como sendo parte do culto da bruxa, ele só fala que o nome dele, só fala o nome dele, mas não fala quem de fato ele é. Emília fica completamente confusa sobre o que está acontecendo ali. E parece que o Regulus tem quase 200 esposas, e se não tiver mais. Tanto é que a esposa de número 184 cuida da Emília, veste ela e informa que na mente de Regulus, Emília já é esposa dele. E não importa o que ela acha ou deixa de achar, isso é irrelevante para ele. Depois o anime segue com a cena do Subaru com o Gula, e de início temos o confronto entre ele junto com o Julius. Só que o Julius acaba impedindo que o Subaru continue lutando contra o Gula, por conta do objetivo que eles têm ao chegar na prefeitura. Eles não poderiam perder tempo lutando contra o Gula. Então o Julius acaba segurando o Gula, enquanto o Subaru, junto com a Krusty, consegue entrar dentro da prefeitura no local onde faz as transmissões. E de início eles acabam encontrando um dragão negro, que de primeira parece aquele dragão negro que eles tinham lutado quando eles tinham chegado à prefeitura, que seria a Capela transformada num dragão negro. A Krusty consegue derrubar esse dragão muito facilmente. Eles conseguem salvar uma garotinha ali que à primeira vista parecia que estava como refém. Subaru até pergunta para ela onde estão os outros reféns e ela acaba indicando uma porta. E quando o Subaru vai até essa outra sala, ele se depara com um monte de moscas gigantescas. Enquanto ele está perplexo vendo aquela cena, a Krusty acaba sendo atacada por aquela garotinha que se fazia de refém. E essa garotinha acabou sendo a Capela. A Capela, nesse exato momento, se revela. Ela acaba atacando a Krusty, fazendo ela desmaiar. Subaru acaba perdendo o controle vendo aquela cena. E ele acaba jogando uma pedra na cara da Capela. Mas acaba não adiantando muita coisa, já que ela tem uma habilidade de regeneração muito forte. Depois disso, a Capela começa a atacar o Subaru. E claro, essa cena, gente, ele toma um pau dela, toma uma surra da Capela. A Capela acaba mostrando uma de suas habilidades, que é transformar qualquer coisa que ela quiser. Além de ela ter dado uma surra no Subaru, ele não conseguir fazer absolutamente nada, no final
a Capela revela que ela tem sangue de dragão. E esse sangue de dragão, ele tem a habilidade de transformar as outras pessoas no que ela quiser. Isso depende da vontade da Capela. Então, tanto aquele dragão que eles atacaram quanto as moscas gigantes que estão na outra sala são pessoas que eles tinham feito de refém e que se transformou naquilo. Subaru acaba entrando em desespero total. Ele tenta ali pegar Crust para fugir, só que a Capela acaba impedindo o Subaru de fazer isso. Depois a Capela começa a mexer com a mente do Subaru. Como ela é a luxúria, ela começa ali a questionar se o Subaru não tinha segundas intenções pela Crust, se não tinha desejos impuros por ela, se não estava pensando em fazer algo imoral com ela, já que ele estava tão fixado nela. Depois disso, a Capela acaba se transformando na Emília em frente ao Subaru. E com a voz e a aparência da Emília, ela começa a mexer com a mente do Subaru. Ela até mesmo disse que esse sentimento de amor que o Subaru tem é algo mentiroso, algo falso, que não vale a pena, algo que não existe. Porque se a pessoa que ele ama, diz amar no caso, fosse transformada em algo nojento, o seu amor deixaria de existir por essa pessoa. E essa foi uma das indagações que ela fez com o Subaru. Depois disso, ela acaba arrancando uma das pernas do Subaru. E aí, sim, a Capela usa seu sangue de dragão para transformar a Crust e depois o Subaru, para ver o que eles transformariam. Acaba derrubando sangue na cara da Crust e na perna arrancada do Subaru. E neste momento, o dragão que eles tinham ferido acaba se levantando novamente e lança um ataque total de fogo, destruindo tudo ali em volta ali da prefeitura. Depois temos uma cena onde os dois membros do culto da bruxa estão lutando com o Wilhelm e o Garfield, e o Homem-Fera, que é o Ricardo. E parece que eles estão tendo muita dificuldade, porque eles não conseguem vencer, não conseguem fazer absolutamente nada contra eles, fica só num embate que está empatado. E depois disso nós temos uma cena da Anastasia junto com o Kiritaka. Ele acaba informando a ela que perdeu o contato com o Conselho dos 10, eles precisariam ali evacuar, né, o local, e neste momento a Bispa da Ira acaba atacando o local, que é a Sirius. Até mesmo o Retaro e a Tive, que são os irmãos da Mimi, acabam chegando no local para ajudar a Anastasia nessa hora, e o Kiritaka, os dois acabam lutando ali com a Sirius para ganhar tempo enquanto o local é evacuado. Depois disso, a gente tem a cena onde o Henkel está fazendo de refém a Felt. Otto acaba aparecendo e ajudando a Felt e o Reinhard a se livrarem do Henkel. Felt até mesmo fala pro Reinhard ir ajudar o Subaru e o pessoal contra o culto da bruxa, porque ela tinha a capacidade de se cuidar de si própria. Ela podia se defender, então não precisava dessa proteção ferrenha dele ali naquele exato momento. Então meio que ela dispensa, fala, sai daqui, vai ajudar quem tem necessidade agora. E é neste momento que uma das comportas de água da cidade é aberta, inundando uma parte da cidade inteira. O dragão acaba escapando da prefeitura e nele estava grudado ali o Subaru junto com a Crust. O Subaru acaba caindo do dragão no meio da correnteza de água e acabando afundando. E temos uma cena pós-créditos depois, mostrando a Emília olhando toda aquela destruição da cidade. Uma parte dela foi inundada só porque uma das comportas de água foi aberta. E nisso temos mais uma transmissão da Capela Emerada Lugunica, falando que por causa do ataque que eles fizeram ali à prefeitura, ela estava exigindo mais 3 coisas. Mais 3, além dos restos mortais da bruxa, mais 3. Que era o Tomo da Sabedoria, o espírito artificial que está relaxando na cidade e deixar acontecer para ninguém interferir no casamento com a garota de cabelos prateados que vai ser realizado nessa cidade. E com estas 3 exigências de Capela, o episódio termina. E uma tensão ferrenha que foi no episódio 5. E o episódio 6, que nós continuamos vendo, uma das esposas, que é a número 184 de Regulus, acaba falando para Emília sobre as condições da cidade, que a Cidade da Água havia caído nas mãos dos bispos do culto da bruxa. Ela também acabou informando para Emília que o Regulus é o bispo do culto da bruxa, e logo ela entendeu que a terceira condição que a luxúria impôs no episódio 5, sobre o casamento de uma garota de cabelos prateados, se referia a ela. Depois a gente segue uma cena para o Subaru tendo alucinações e pesadelos,
provavelmente por conta do sangue de dragão, da luxúria que tinha derramado nele, só que ele acaba despertando, né? Priscila, no caso, acaba acordando ele. E Subaru nota que sua perna está de volta. E eu achei muito engraçado essa parte do episódio, gente. Que a perna dele foi arrancada com uma boca ali, arrancou e cresceu. A Capela colocou sangue de dragão na perna dele, ou seja, a perna regenerou, ok. Era pra perna ter regenerado, mas a roupa também se regenera? Como é que é? Coisas de anime, né, gente? Coisas de anime. Eu achei bem engraçada essa parte, porque não só a perna voltou a crescer, mas as bandagens, o sapato dele voltou. Foi como assim? Regenerou sapato, bandagem, era pra só ter se regenerado a perna. Mas, enfim, né? Voltou tudo. Calça, sapato, meio tudo. Segue o jogo, né? Segue o jogo. E quando o Subaru tira as bandagens, eles veem que a perna dele tá muito estranha. Cresceu de volta, mas tá com aspecto muito feio. Com preto e com umas veias ali no meio ali, que dá a amostra vendo. Priscila acaba vendo isso e fazendo um leve teste. Ela corta com o leque dela pra ver o que era aquilo na pele dela. E eu vou falar um negócio pra você, gente. Nessa parte, a light novel de ReZero, eles dão uns detalhes que quando ela cortou, dava pra ver o osso da perna do Subaru. O osso mesmo. E depois fecha tudo rapidamente e acaba cicatrizando. A novel dá um detalhe muito mais pesado nessa cena, né? O anime acaba deixando mais light, né? Só mostrou ela fazendo um corte e só. Mas na novel eles explicam muito bem que ela cortou até o osso e ficou exposto o osso da perna dele. Então tivemos ali uma leve censura nessa parte. Depois disso, que a Priscila faz isso com a perna dele, no caso, né? Ele acaba contando pra Priscila que a Capela tinha derramado sangue de dragão nele. E a Priscila acaba falando pro Subaru que o sangue de dragão é um dos 3 tesouros que o dragão sagrado concedeu à família real de Lugunica. Isso deixa ainda mais mistério em relação à Capela. Se de fato é aquela história que nos foi contada por Yuhen sobre a identidade de Capela Emerada Lugunica ser da família real de mais de 50 anos atrás, é real ou não. Depois a Priscila acaba confirmando que essa habilidade regenerativa de Subaru só está na perna dele. No caso, na perna direita, onde foi derramado o sangue de dragão. Então o restante do corpo dele não possui essa habilidade de regeneração. A Priscila acaba informando a Subaru sobre as novas exigências que a Capela fez, e claro, ele fica completamente nervoso ao saber sobre essas novas exigências, principalmente a última, que é o casamento de Emília. E ele acaba ali renovando sua convicção de não deixar isso acontecer. O problema é como ele vai conseguir impedir isso, porque ele é fraco. Ele é um bosta, é um lixo de protagonista. Não tem poder nenhum, não tem força alguma. Simplesmente ele só fica no local atrapalhando os outros, não consegue fazer absolutamente nada. As outras pessoas sempre estão lutando para ajudá-lo, já que ele não consegue lutar porque ele é um civil, ele não é um guerreiro. Apesar de ele estar como um cavaleiro da Emília, só que de cavaleiro ele não tem absolutamente nada. Na verdade, foi até uma coisa ridícula colocar ele como um cavaleiro de alguma coisa, sendo que ele não tem poder algum. A única fonte de poder dele seria a Beatrice, só que ela tá praticamente em coma por falta de mana. Então agora ele é um completo inútil. A última luta contra a Capela mostrou isso, que ele não foi de ajuda alguma na luta. Em qualquer outra coisa ali, também. Então, esse novamente é uma das minhas reclamações a respeito deste protagonista. A história seria muito melhor se ele evoluísse aos poucos, deixasse de ser um civil comum e passasse a ser um guerreiro, um cavaleiro, um espadachim, que ele se desenvolvesse, criasse algum tipo de habilidade neste mundo. Porque o retorno pela morte não basta, porque ele fica morrendo por nada ali. Porque já estamos ali na 3ª temporada e, se eu não me engano, esse já é o 5º arco já. Então, assim, já se passaram vários arcos. Já estamos na 3ª temporada, já teve mais de 50 episódios. E até agora a gente não vê nenhuma evolução do Subaru. Não tem nada. A única coisa que ele tem é só discursos rasos e vazios. E somente isso. Discursos no jutsu. Agora, a questão de tomar ação, não. Ele não tem como. Inclusive, o retorno da morte quase não aconteceu nessa 3ª temporada. Tivemos ali no final do episódio 1, no episódio 2, depois a gente não teve mais. Isso é uma coisa nova. Porque até a temporada passada isso acontecia bastante, constantemente. E essa temporada é algo positivo, que ele não tá morrendo toda hora.
E porque isso chegava a irritar, né? A primeira e a segunda, principalmente a segunda temporada, foi demais que aconteceu. E isso enjoava, que acontecia uma coisa direto. Mas não muda o fato que ele é muito fraco. E, afinal, ele é o protagonista. Mas ele não consegue exercer esse papel de protagonista. Apesar que o roteiro força o protagonismo nele. Mas não consegue dar conta de ser aquele protagonista. Vamos ver se mais pra frente, nos arcos futuros, ele desenvolve algum tipo de habilidade. Pelo menos conseguir bater de frente com os inimigos ou conseguir se defender. Voltando pro episódio, gente. Eles acabam sendo atacados por Demi Majus, quando ele tá conversando com a Priscila e a Liliana. E quem acaba lutando com eles, obviamente, não é o Subaru, obviamente. Não pode ser, né? Como que ele vai lutar? Ele não tem capacidade de lutar com monstros. Acaba sendo a Priscila. Subaru acaba percebendo que a pessoa por trás desses monstros é a própria Capela. E aqui, gente, tem uma cena que eu achei incrível da Priscila demonstrando toda a sua habilidade com a espada, derrotando esses monstros facilmente. E que habilidade que ela acaba demonstrando. Até a mesma direção da cena, a câmera girando em volta, o tempo parado, ela se movimentando. Cara, eu achei incrível essa cena da Priscila entrando em ação. E quando a Priscila, a Liliana e o Subaru, eles chegam ali em um dos abrigos, eles acabam vendo um dos efeitos da Bispa da Ira, a autoridade da ira, no caso, que começa a afetar as outras pessoas comuns. Eles acabam começando a ficar nervosos, bravos, começa um tumulto entre eles ali, e é interessante notar que o Subaru também estava sendo afetado, e foi muito rapidamente. As únicas que não foram afetadas ali era a Priscila e a Liliana. Ou seja, o Subaru consegue ser pior do que a Liliana, que apareceu agora e que é uma cantora. A gente não conhece muito bem a respeito dela. Se ela é forte ou ela só se passa só por cantora, a gente ainda não sabe muito bem o que é a Liliana. Ou se é somente cantora. Não sabemos, mas ela não foi afetada, assim como a Priscila. Mas para você ver que o Subaru ele se iguala à população das massas, aos civis, ele consegue ser afetado facilmente pelas essas coisas. Tanto é que na novel deixa até mais claro, eu não digo que é um sentimento de irritação da Priscila, mas ela fica um pouco indignada e ela mostra o desdém que ela tem do Subaru, chamando ele completamente de inútil, porque ele foi afetado muito rapidamente. Ele mal chegou no abrigo e praticamente já foi afetado. A Light Novel mostra isso. Tanto é que a Priscila traz um pouco a Lily de volta, mas que ele está sendo afetado. E para contornar essa situação de ira entre as pessoas no abrigo, a Liliana acaba cantando uma música para acalmar o coração de todos e tentar remover essa autoridade da ira sobre eles. Isso acaba dando certo, ela consegue. Com a música dela, ela acaba conseguindo acalmar as pessoas no local do abrigo, trazendo paz e uma tranquilidade no coração deles com a música dela. Ou seja, a Liliana consegue ser mais útil que o próprio protagonista. Até agora na temporada, né? Porque até agora o Subaru, olha, eu vou falar pra vocês a realidade. Fez porcaria nenhuma. Na verdade, só fez bosta até agora. Não conseguiu ajudar em nada, praticamente só atrapalhou. A Liliana conseguiu pelo menos ser útil. Nas poucas aparições que ela faz ali, ela conseguiu ser bem útil. Conseguiu ser melhor utilizada nas situações do que o próprio protagonista. Inclusive, o Subaru só conseguiu sair do efeito completamente da autoridade da ira graças a Priscila, que estava sendo afetado. Priscila dá um puxão de orelha nele para trazer ele de volta para a realidade. E também a canção de Liliana ajuda ele a acalmar. E temos uma cena da Emília com Regulus. E é nos revelado o número de esposas real de Regulus, que é de 291 esposas, sendo que a maioria já morreu. Então somente 53 esposas estão vivas, no caso da Emília seria a esposa de número 54. E a gente ficou sabendo o motivo. Ele mesmo mata as próprias esposas, já que a Emília tinha falado... Tem uma cena ali que a Emília fala que tá cansada, que queria descansar, e ele acaba culpando a esposa de número 184 por não perceber que a Emília estava cansada. Então ele acaba tentando matar a esposa número 184 como se fosse nada. A Emília que acaba tentando salvá-la de ser morta pelo próprio marido. Embora o Regulus já teve quase 300 esposas, ele matou a maioria. Por nada, simplesmente por ter desagradado ele, ter feito algo que ele não gostou. Simplesmente mata sem mais nem menos. Ele não tem um apego a elas. Ele tem um sentimento de posse, como é dele, ele faz o que quiser.
E a Emília acaba ficando indignada com esse acontecimento. Ela questiona a esposa de número 184 sobre o comportamento dela e das outras esposas, que todas ficam quietas, embora o Regulus acaba matando uma delas, e elas não fazem absolutamente nada, ficam quietas. Por que elas não agem? Por que tem tanto medo de Regulus? Até mesmo questiona a questão do casamento, que deveria ser um dia feliz, o ápice da felicidade de um casal, e não algo sem emoção ou por obrigação. Mas não adianta nada. Todas as esposas dele estão bem treinadas e o medo já está incutido na mente delas. Enquanto o Subaru ele está a caminho da companhia Muse, ele acaba sendo atacado por um Demi-Maju. E no final acaba sendo salvo, claro, pelo Julius. É isso, gente. Subaru é isso, né? Subaru não conseguiu lutar, não conseguiu fazer nada ali. Porque não dá, não tem poder, como que ele... Um mundo cheio de monstros, o protagonista não consegue lutar contra os monstros. É isso, ele fica dependendo sempre de outra pessoa para lutar por ele. Julius acaba ali, depois que o Julius salva o Subaru, né, ele acaba informando que a companhia Muse foi atacada, né, eles tinham transferido a base de operações dele para o gabinete do governo, no caso a prefeitura. Então as pessoas que estavam na companhia Muse não foram afetadas pelo ataque. Julius acabou informando que eles conseguiram recuperar o lugar. A capela que estava ali na prefeitura acabou saindo, deixou o local, por isso eles conseguiram ficar ali na prefeitura. E o Subaru acabou descobrindo, ao chegar na prefeitura, que a Krusty estava ali e ela tinha também sido afetada pelo sangue de dragão, sendo que ela estava numa condição muito horrível. E pelo que parece, afetou bastante a fisionomia dela como um todo, né? Porque ela tinha uma beleza. A Krusty era uma mulher bela, bonita. E o sangue de dragão acabou afetando muito o corpo dela e ela perdeu essa beleza. E na prefeitura ainda, o Subaru fala para Anastasia sobre o que são essas 3 exigências que a capela acabou mencionando. Sobre o casamento da garota de cabelos prateados, que era a Emília. O espírito artificial era a Beatriz, revela isso para eles. Depois o Subaru explica que o tomo da sabedoria é um protótipo dos Gospels que os membros do culto da bruxa têm. Então, no caso, o tomo da sabedoria será uma versão completa na qual eles se basearam. A Anastasia, ela questiona o Subaru, né, sobre o tipo, porque como ele tem esse tipo de conhecimento? Como que ele sabe dessas coisas? E o Subaru acaba contando que ele tem esse conhecimento foi diretamente da bruxa que os criou. Subaru continua falando que há 2 tomos de sabedoria, mas ambos foram reduzidos a cinzas, acabaram sendo destruídos. E bom, gente, aqui pelo menos mostra um pouco de utilidade do Subaru em passar esse conhecimento, em ajudar com informações, que é crucial nesse tipo de situação. E no final do capítulo nós temos a Anastasia falando sobre sacrificar uma minoria para salvar a maioria. Claro, o Subaru não aceitou isso, obviamente. E o episódio acaba terminando com isso, o discurso no jutsu de Subaru, novamente. Ele acaba mandando ali a argumentação dele, que não era certo fazer esse tipo de sacrifício, fala dos motivos, sabe, aquele tipo de discurso irritante que o Naruto tinha, e agora o Subaru também tem esse mesmo discurso, né? Isso é uma das coisas podres da segunda temporada, esse discurso no jutsu, e agora a gente também tá tendo na 3ª temporada. E até mesmo no finalzinho desse episódio, ele acaba falando que não vai aceitar nenhuma exigência dos membros do culto da bruxa, que vai destruir todos, a luxúria, o gula, o ira, ele destruirá todos. Só que aí fica um questionamento. Como que ele vai fazer isso? Já que ele não tem poder pra nada, é um civil comum, não consegue fazer absolutamente nada, não consegue lutar com um cachorrinho qualquer na rua. Ou seja, vai depender de outras pessoas. Ele vai pedir para as outras pessoas lutar por ele, já que ele não consegue lutar. Ele é um cidadão comum. Novamente, a gente recai na mesma situação. E esse é o ponto que deixa podre o protagonista. Ele mostra uma certa determinação, um discurso lindo e maravilhoso. Só que fica somente no discurso. Ele não consegue colocar em ação outra pessoa que coloca em ação por ele. Ou seja, ele parece um cachorro que só late, mas não morde. Ele utiliza muito de palavras bonitas, um discurso retórico, frases de efeitos e deixa tudo lindo e maravilhoso. As pessoas amam o discurso dele ali, ótimo, bora pra frente. Eles não conseguem nem contra-argumentar e só fica nisso, né? Acaba ficando um discurso, acaba só latindo.
Porque o autor fez o Subaru dessa maneira. Ele não tem força para conquistar aquilo que se propõe. Ele quer fazer determinadas coisas, só que não consegue fazer aquilo que ele precisa. De que outras pessoas ao redor façam por ele. E é isso que fica enjoativo e fica irritante com o tempo. Já estamos na 3ª temporada, já passou vários arcos na história e continua a mesma coisa. A gente não vê nenhuma evolução do protagonista nessa parte. Isso já deu. Subaru ele precisa demonstrar alguma habilidade para que ele possa manter aquilo que ele fala, que possa fazer valer aquilo que se propõe a fazer, e não ficar só dependendo dos outros, pior ainda, atrapalhando os outros. Então esse finalzinho do episódio foi um típico de um discurso nojento que ele sempre utiliza, mas já perdeu o efeito. É aquilo que você vê e, ok, beleza, tchau, bora pro próximo. Não afeta mais em nada. Porque sabe que ele não vai conseguir fazer absolutamente nada a respeito disso. Simplesmente ele vai fazer outro lutar por ele. Isso é uma das minhas maiores reclamações de ReZero, é isso. Outros que vão lutar por ele vai ficar ali dando instruções, faz isso, faz aquilo, tentar ver se tem alguma coisa ali que ele pode ajudar com argumentos ou até mesmo com alguma estratégia. É só isso, mais nada. Então isso já ficou bem irritante em ReZero, tá? E a gente tem uma cena pós-crédito no final do episódio 6, que é a Emília entrando no escritório do Regulus. Ela acaba pegando o dispositivo de comunicação dele, que ele deixou na mesa e foi embora, típico. O dispositivo de comunicação, o cara simplesmente larga em cima da mesa e vai embora. Foi ver os preparativos do casamento dele no templo lá, né? E deixa largado ali. Bem conveniente. E claro, a Emília acaba vendo isso, entra no escritório dele, pega esse dispositivo de comunicação, e quando ela ativa esse dispositivo de comunicação, acaba entrando em contato com um dos aliados. E quem estava com o dispositivo de comunicação do culto da bruxa, do outro lado da linha, era o cara ali do capacete preto, o Al, que é o nome do cara, Al. E o episódio acaba terminando com ela conseguindo entrando em contato com ele, com o Al. Agora fica a dúvida com quem ele pegou esse dispositivo de comunicação, se foi com um dos bispos do culto da bruxa, foi algum dos membros, né? Mais provável que seja um dos membros do culto da bruxa, né? Terminou com a Emília conseguindo aí, entrando em contato com ele. E nós aí temos o episódio 7, continua do contato da Emília com o Al. No episódio 7 aí, a Emília acaba passando as informações pro Al sobre as condições dela, a localização do Reguro, da Bispa da Luxúria. Ela pede para repassar todas essas informações pro Subaru e também repassar que ela estava bem, estava ótima, não precisaria se preocupar com ela. Al acaba repassando essa mensagem de Emília pro Subaru, a informação dela sobre a localização dos 2 bispos do culto da bruxa, então isso acabou sendo de ajuda para os planos deles. A 184, né, o número 184, a esposa do Regulus, acaba questionando por que a Emília não aproveitou essa oportunidade e fugiu, porque ela volta pro quarto dela depois disso. E a própria Emília disse que ela, se fugisse, estaria colocando não só a cidade em perigo, mas também todas as esposas do Regulus que estavam ali, que eram garotas que eram vítimas do Regulus. Então ela não poderia fugir. Depois nós vemos novamente ali na prefeitura, o Subaru acaba mostrando um dos seus planos, que é usar o Metia para fazer a transmissão para toda a cidade, assim como o culto da bruxa fez uma transmissão. Isso acabou se espalhando pânico e medo em todas as pessoas da cidade com a transmissão do culto da bruxa. Então deixou elas num estado de confusão, de terror. Então o Subaru vai usar o Metia para fazer uma transmissão para toda a cidade, para usar palavras de esperança para a população, para que pudesse consolar o coração das pessoas e desse modo enfraquecer a autoridade da Bispa da Ira, a Sirius no caso. Só que tinha um porém, a Anastasia acaba trazendo isso à tona, mostrando que não era tão simples você fazer a transmissão, porque tinha uma outra probabilidade que depois do culto da bruxa ouvir essa transmissão, eles acabariam abrindo uma das comportas de água novamente e desse modo vai atacar a cidade com outra enchente. Subaru acaba levantando alguns questionamentos ali, deixando um mistério. Por que o culto da bruxa saiu da prefeitura e deixou o Metia em estado de pleno funcionamento? Eles tiveram tempo suficiente para destruir o sistema de transmissão de voz. Por que eles não destruíram? E quando as comportas de água abriu na primeira torre, quem estava lá naquele momento não era a Luxúria.
Então quem que abriu as comportas de água? Até porque o culto da bruxa tem um jeito deles, mas eles possuem regras. Então não faz sentido eles terem aberto as comportas de água e depois fechado. Porque isso evitou a destruição completa da cidade. Em outras palavras, estava parecendo que tinha alguém ajudando eles a escaparem das mãos do culto da bruxa, já que eles estavam perdendo para eles. Então, assim, mais ajudou o Subaru e sua equipe ali do que atrapalhou eles, do que prejudicou. Só que o Ao acaba levantando também uma questão nessa hora, que o culto da bruxa não se importa com o que eles fazem. É como se o dragão não se importasse com o que as formigas fazem aos seus pés. Então, para eles, não importa o que fizessem ou deixassem de fazer. Poderia ser uma armadilha? Poderia. Deixaram o sistema de transmissão de voz funcionando? Deixaram. Mas isso mostra que eles não se importam muito com o que eles estão fazendo ou o que farão. Eles não estão nem aí, já que eles não pensam e nem cogitam a possibilidade de perder. A Anastasia acaba concordando com o plano de Subaru e, neste exato momento, tem uma cena extremamente forçada aqui, gente. No caso, é a força do protagonismo, né? O roteiro empurrando o protagonismo. Até porque o Subaru, ele tenta falar para cada pessoa ali fazer a transmissão, né? Primeiro ele tenta a Anastasia, depois o Julius, depois o Al, só que todo mundo fala que não tem essa influência toda, que eles não conseguem fazer, principalmente a Anastasia, gente. Que eu acho completamente mentirosa essa parte aqui, porque a Anastasia por si só, sim, ajudaria se ela fizesse a transmissão. Porque ela tem uma influência muito grande, as pessoas conhecem ela e conhecem as pessoas que estão com ela, que são fortes. Embora a Anastasia não tenha poder assim de luta, mas os cavaleiros que seguem ela, sim. Então ela fala nesse exato momento que não seria suficiente para acalmar as pessoas. Eu achei isso muito forçado. Mesma coisa o Julius. O Subaru até disse que queria trazer a Priscila e a Liliana para fazer a transmissão, só que eles rejeitam essa ideia, sendo que a Priscila é muito forte, é conhecida pelo público e a Liliana é a princesa da voz. Ela teria já sim ajudado a acalmar, porque ela acalmou um abrigo com a música dela e tirou a autoridade da ira sobre as pessoas do abrigo. Então ela poderia fazer essa transmissão também para acalmar a multidão, ou seja, todas as pessoas que estavam ali eram mais qualificadas do que o próprio protagonista para fazer essa transmissão. Mas jogaram o Subaru, que era o único, assim, do mundo inteiro só tinha ele que poderia ajudar as pessoas com essa transmissão, e eu achei isso forçadíssimo demais. Mesmo que o Subaru tenha uma certa reputação, porque ele ajudou ali a enfrentar a Baleia Branca, o Betelgeuse ali, o outro bispo do culto da bruxa Betelgeuse, então, assim, né, ele teve um papel ali de ajuda, né, principalmente para elaborar os planos, estratégias para derrotar, mesmo que ele não o derrotou, ele mesmo derrotou, mas ele acabou ajudando ali em alguma coisa, né, mesmo que foram mais os amigos dele que ajudaram, mas ele lutou contra essas calamidades, contra o bispo da bruxa e acabou vencendo. Então o Subaru tem uma certa reputação que se espalhou de boca em boca. Claro, os votos geralmente sempre acabam aumentando mais do que são, uma coisa natural sempre acontece, mas acabou jogando para ele, que ele tem que fazer essa transmissão, somente ele que pode fazer isso, é somente ele que dá para fazer aquilo ali. É aquele tipo de discurso, não, ninguém aqui pode, todo mundo é mais qualificado que ele, mas aqui ninguém pode, só ele que pode fazer essa transmissão. Isso é muito forçado, gente, e não faz o menor sentido que só ele pode fazer aquilo ali. Principalmente a Anastasia, que é conhecido na cidade inteira ali, que ela vive ali. Então, eu achei o roteiro muito bosta, muito merda, eu achei o roteiro. E depois nós temos outra parte que é o Al, fazendo uma reafirmação do porquê o Subaru tem que fazer aquilo, né? Aquele típico discurso no Jutsu, mostrando uma reafirmação que só tem ele que pode fazer aquilo, e só ele pode, só ele tem essa capacidade. Aquele típico discursinho ali, que os fracassos dele não são mais dele, são de todos. As vitórias dele não é mais só dele, são de todos também, né? Típico aquele discurso de anime shonen, né? Um discurso até que eu acho um pouco vazio. Não curto muito esse tipo de discurso. Na verdade, já deu esse tipo de discurso. Muito clichê. Particularmente, gente, isso é opinião minha, tá? Minha opinião. Eu achei muito ridículo esse episódio. Roteiro muito forçado, as falas também foram muito básicas, muito simples, forçadérrima.
Então é aquele episódio que mais enrolou do que desenvolveu alguma coisa. Porque o objetivo deles era fazer uma transmissão para a cidade inteira. Então o episódio inteiro ficou nessa enrolação para fazer essa transmissão. O episódio inteiro é todo mundo em volta do protagonista confirmando, afirmando, reafirmando que somente ele pode fazer aquela transmissão. Somente ele pode fazer aquilo, mas ninguém consegue. Do mundo inteiro ninguém, só ele que pode fazer aquilo, que tem a capacidade de fazer aquilo naquele exato momento. E é uma coisa muito ridícula para você colocar em um roteiro e também para você enrolar no episódio uma coisa que era para fazer facilmente a transmissão, mas não. Cada um fica ali, sabe, como se estivesse chupando as bolas do protagonista. Boiola! Para que ele tenha que fazer aquela porcaria. Ou seja, assim, foi uma enrolação sem sentido, só para encher linguiça aquilo ali. E depois de tudo isso, depois do episódio inteiro enrolando, Subaru acaba fazendo aí aquele discurso básico motivacional, né? Acaba mostrando o quanto ele estava com medo, quantas pessoas estavam preocupadas e também estava com medo, mas que eles não estavam sozinhos, que todas as pessoas em volta deles eram importantes para eles. Também tinham os mesmos receios, os mesmos medos, e assim ele acaba tornando o discurso dele com uma empatia, se colocando no lugar de outras pessoas, sobre os medos e receios que estavam sentindo. E reafirmou que, embora ele tivesse com medo, ele continuaria lutando. Ele fala para as pessoas que estão espalhadas pela cidade para continuar lutando também. Não abaixar a cabeça, não deixar o medo tomar conta do coração delas, para que elas erguessem a cabeça e que ele lutaria por elas. Enfrentaria o culto da bruxa mesmo ele sendo fraco e estando com medo. Ele não desistiria e não cederia. E no final, a Emily acaba reafirmando a sua determinação de não fugir naquela situação em que ela se encontrava. Ela quer salvar não só a garota número 184, mas todas as esposas de Regulus, dele próprio, para que elas possam ali ser felizes de verdade e não entrarem em um casamento onde são infelizes e podem morrer a qualquer momento. Então ela se prontifica em ajudar todas as esposas dele e vai realizar esse casamento, até porque se ela fugir pode colocar toda a cidade em perigo e todas as outras esposas do Regulus em perigo também. Então ela acaba meio que enfrentando esse casamento arranjado. E o episódio termina na parte que eles iam elaborar um plano para tomar as 4 torres. E quem aparece ali e se junta a eles é o Otto e o Reinhard. Acabam se juntando à luta. E o episódio 7 acaba aí com quase 30 minutos de duração. Ufa, olha, eu vou falar para vocês, esses 3 episódios... Eu vou ser sincero com vocês, eu não curti muito não. The ReZero, a 3ª temporada não tá sendo muito bom. Eu tinha grandes expectativas antes de começar essa temporada, mas foram frustradas essas minhas expectativas. Eu achei que seria muito bom. Pra mim, até hoje, a primeira temporada é que foi boa, que foi muito boa mesmo. Eu gostei da primeira temporada. A segunda decaiu um pouco, a história ficou muito enjoativo. Questão do Subaru toda hora a mesma coisa ali, e sempre no discurso no Jutsu, deu uma irritada a segunda temporada, mas mesmo assim a segunda temporada consegue ser melhor que a terceira. Ainda consegue ser muito melhor. Essa 3ª temporada, o episódio 1 eu achei muito morno, apesar de ser 1h30, o episódio 1, 1h20 você pode jogar no lixo, somente os 10 últimos minutos é que foi interessante. O episódio 2 e 3 também foram muito bons. Os episódios 2 e 3. O episódio 4 e 5, o 4 foi mais ou menos, o 5 foi vergonhoso de se ver. O Subaru latindo falou assim, não, filho, vamos pra frente, velho. Vamos enfrentar ele. Chega lá, tomou um sacode tão grande, tomou um pau gigantesco. Foi uma cena vergonhosa de se ver. Vergonha. E no final ainda continua latindo ainda. O 6º episódio eu achei podre. E esse 7º também eu achei podre. Porque ele apanhou. Foi a mesma coisa. E no final ele continua latindo, falando que vai chutar a bunda dos bispos. Como? Se ele apanhou. Ele tomou um pau, tomou um cacete. Foi vergonhoso o episódio 5. O episódio 6 foi ruim. E esse 7 foi uma enrolação só pra encher linguiça. Porque, novamente, como eu já disse aqui, o objetivo era fazer a transmissão. Os caras conseguiram enrolar 30 fucking minutos
pra fazer essa merda. E eles não fizeram, só ficou todo mundo em volta chupando as bolas do protagonista, enrolando, falando que ele era o único que podia fazer isso, que só ele podia, ninguém mais podia, que é mentira, todo mundo era mais qualificado pra fazer. Ele foi uma coisa horrorosa de se ver, uma forçação de barra gigantesca de roteiro, o protagonista é um lixo. Nossa, que bosta! Eu quero saber quando que o autor vai mudar o protagonista. E aqui, gente, eu não tô falando overpower, eu não tô falando pra simplesmente tirar poder do rabo e falar, não, aqui tem o poder, não. Evolução aos poucos. Vai modificando aos poucos, vai conseguindo uma outra habilidade aos poucos. E o Shoko Tensei Rudeus e o Shoko Tensei, ele não é overpower. Ele tá agora, mas ele não se tornou overpower assim de um episódio pro outro, meu. Ele foi aos poucos evoluindo. Temporada a gente vê uma evolução dele até mesmo na mentalidade dele. A gente não vê nem isso do Subaru. Nessa terceira temporada ele tá sendo ridículo. Ele perde a calma muito facilmente. É como se fosse um pirralho. Ele tá sendo como um pirralho aqui. Ele faz discursos vazios, bonito. Parece um demagogo. Ele parece um demagogo aqui, sabe? Fazendo falsa virtude ali. Foi uma porcaria. Sinceramente, eu tô muito decepcionado com o ReZero. Não tá sendo muito bom essa terceira temporada. Eu esperasse que fosse melhor, que tivesse muito melhor. Eu não esperasse que fosse tão podre como tá sendo essa terceira temporada, gente. Não tá legal. Não tá mesmo legal essa terceira temporada. Quando foi no episódio 2, eu achei, pô, meu, vai ser legal, vai ter coisa boa ali. Mas eu não esperava que fosse tão decadente. Eu não esperava que decaísse a essa maneira. Aí eu te pergunto, a história tá ruim? A história nem tanto tá ruim, gente. O que mais tá estragando a história é o protagonista. São as atitudes que ele está tomando. É a personalidade dele, o jeito como ele age, o jeito como ele é. O autor fez ele também sem poderes. Isso estraga muito. Que precisa para desenvolver alguma coisa. Porque ele só late, mano. Ele tá parecendo um cachorro sem dente. Só late, mas não morde. Quando é no vamos ver, ele não consegue fazer nada. Então, assim, é vergonhoso ver, mano, a cena de luta onde tá o Subaru. Porque você sabe que ele não vai conseguir fazer nada. Até com a Beatriz ele não conseguiu fazer nada, mesmo tendo as habilidades junto com a Beatriz ali. Eu não consegui usar nem direito. Então, foi triste, gente. Foi triste. Sobre a adaptação, o episódio 5 adaptou aí o restante do capítulo 5 do volume 17, concluiu o volume 17 desse modo e começou aí o volume 18 da Light Novel. Temos aí o início da adaptação do volume 18 e o episódio 5 adaptaram o prólogo inteiro e o começo do capítulo 1. O episódio 6 nós tivemos aí a adaptação do capítulo 1 restante, do restante aí do capítulo 1, e uns 90% do capítulo 2. E o episódio 7 aí adaptou o restante, né, os 10% aí, restante do capítulo 2 e o capítulo 3 inteirinho fizeram a adaptação. Diferença, gente. No episódio 5, as diferenças que nós temos em relação ao Light Novel, teve uma censura na cena quando a garota que o Subaru e a Crush salvam do dragão. Quando a garota se revela que a Capela acerta a Crust, no anime parece que a Crust foi nocauteada pela Capela, ficando ali no chão desacordada. Só que na novel mostra que a Capela feriu gravemente ela, tanto que fala que ela ficou caída no chão em uma poça do seu próprio sangue e os olhos da Crust reviraram. E ela tinha convulsões. Ou seja, é uma parte aqui que não faz muito sentido eles censurarem, porque ReZero tem cenas fortes de sangue ali, de gore. Então foi uma parte que eu não entendi por que eles censuraram, né? Mas enfim. Tem uma outra cena também, a cena do Henkel fazendo a Felt de refém. Até aqui, gente, esses acontecimentos não apareceu a cena na novel. Então deve ter acontecido bem na frente na novel. E eu vou falar pra vocês, até o episódio 7, que adaptou aí até o capítulo 3 inteirinho do volume 18, não tem uma menção dessa cena do Henkel fazendo a Felt de refém. Não tem. Como o Reinhardt apareceu com o Subaru ali no final do episódio 7, provavelmente ele vai contar onde ele estava e o que aconteceu. Porque eles costumam fazer isso. Eles em determinadas cenas na Light Novel, eles não mostram, só lá na frente que eles mostram quando a pessoa aparece.
É a mesma coisa a cena do ataque à Companhia Muse. A Sirius, quando ataca a Companhia Muse ali, e ataca ali o que ele taca junto com a Anastasia, é mostrado pra gente, na Light Novel, quando o Subaru encontra com a Anastasia na prefeitura. A Anastasia, junto com o Julius, acaba contando pro Subaru o que aconteceu enquanto eles estavam na Companhia Muse. Entendeu? Então, essa parte do anime eles deixam mais dinâmica. A questão da adaptação eu tô gostando bastante. A adaptação, eles estão sabendo fazer direito. Até eles estão melhorando a adaptação. Estão deixando mais dinâmico do que a Light Novel. Né? Essa parte do Henkel aí com a Felt, fio, até agora na Light Novel não apareceu. Então deve ser mais pra frente ali. Provavelmente o Reinhard, que agora apareceu, deve contar pra ele onde ele tava, o que aconteceu com ele, aí deve mostrar essa parte da Felt. Mas até agora aqui na Light Novel não mostrou. Uma outra diferença que também eu vou passar para vocês também, pessoal, é a cena do design da Capela Emerada Lugunica. O design dela teve uma leve censurada, porque no anime mostra como tá aí, mostrando, os traços dela são meio infantis, tá? Meio infantis, e ela tem meio que um top em cima aqui da região dos peitos dela, tem um top. Na Light Novel não, como que é o design dela na Light Novel? Você vê que o corpo dela, os traços dela ali, são um pouco mais sensuais. Ela não tem uns traços infantis, são os traços mais sensuais. E olha o que ela tá vestindo em cima, é a parte de cima do biquíni, não é um top ali, é um biquíni de fato. A conversão do design da capela da Light Novel para o anime, eles mudaram de biquíni para top e eles infantilizaram um pouco os traços dela. Então foi essa leve censura que teve na capela. E sobre as diferenças do episódio 6, gente, tem uma parte que a novel deixa mais claro a perspicácia da Priscila e como ela é inteligente. Quando ela encontra o Subaru e o mesmo conta pra ela o que aconteceu na prefeitura, ela entende o motivo do culto da bruxa ter feito aquele ataque de inundação à cidade de Pristela e ela acaba mandando a real pro Subaru. Eu gostei disso porque o anime não trouxe essa parte dela. Ela manda a real, ela fala que o que aconteceu com a cidade foi vingança por atacar a prefeitura. E ela até mesmo fala, faz sentido. E ela ainda manda a real pro Subaru. Ela fala que ele não esperava que as ações dele tivessem consequências. Se ele agir, o inimigo também dele vai agir. E ela até mesmo fala que esperaria algo mais desprezível se eles fossem um ralé tão sem vergonha quanto os rumores dizem. Isso só mostra que eles valorizam os itens que exigiram na transmissão como importantes demais para se deixarem levar. E Subaru ficou decepcionado ao perceber que suas ações foram provavelmente o que causou a situação atual. Gente, ficou decepcionado? É sério isso? Gente, mas que protagonista bosta e lixo que ele é. Sabe, não passou pela cabeça de merda dele que se ele atacasse o culto da bruxa, eles não tentariam nada, eles não contra-atacariam ele? Ficariam simplesmente parados sem fazer nada? Simplesmente, os caras tá com as 4 portas da cidade na mão deles, eles atacam e falam, você acha que não ia ter nenhuma consequência pra cidade? Ele mesmo conhecendo como conhece o membro do culto da bruxa? Gente, isso só mostra como ele é um merda completo. E como ele é infantil, ele é um pirralho. Parece que ele não pensa, parece que ele não usa essa massa cinzenta dentro da cabeça dele. Mostra como bosta é o protagonista. E desde que chegou à cidade d'água, gente, ele sofreu uma série de fracassos completos e absolutos. Ele foi morto pela Cílio 3 vezes, Emília foi sequestrada por Regulus, Beatriz estava em coma depois de salvá-lo, ele foi à prefeitura para enfrentar a capela com seus amigos. E aqui eu mudo um pouco as palavras, né? Ele não foi à prefeitura enfrentar a capela dos seus amigos. Os seus amigos foram enfrentar o culto da bruxa e ele foi de carona. E só atrapalhou e não conseguiu fazer nada. Nada. Zero. Nada de mais nada. Nada vezes nada ele conseguiu fazer. E não só isso, ele acabou sendo enganado por Capela e para piorar, a cidade foi quase totalmente inundada pelos cultistas em retribuição à falha dele. Ou seja, até no final mostra aí da Light Novel que ele estava prestes a explodir de raiva por quão patético ele era. Pelo menos ele percebeu isso, que ele é patético. Pelo menos ele percebe isso, né? E quanto ao episódio 7, gente, não teve diferença nenhuma. Continua a mesma coisa do jeito que tá, não... O episódio 7 eles adaptaram o final do 2, o capítulo 3 inteirinho, não teve nada de diferença, eles adaptaram tudo certinho. Não teve nenhum tipo de censura, não teve nenhuma parte
pulada, simplesmente adaptou certinho. Então até agora, gente, de ReZero, o que nós temos assim que eu gostei bastante é a forma da adaptação, que está sendo muito boa. Inclusive eu estou gostando mais da adaptação de ReZero do que DanMachi. DanMachi, embora é muito melhor do que eu estou achando, pelo menos na minha humilde opinião. Na minha humilde opinião, tá bem melhor do que ReZero. Mas em questão de adaptação, o ReZero tá melhor do que DanMachi. Porque o ReZero consegue adaptar muito bem e consegue melhorar a novel, dando mais dinâmica com as cenas, a sequência das cenas. DanMachi não, DanMachi tá deixando passar muita coisa, principalmente os episódios 4 e 5 ali, que necessitaria de mais explicações ali, que muita coisa aconteceu e você só consegue entender lendo a light novel. Por isso que eu fiz o vídeo e explicando melhor o que aconteceu ali. Mas o ReZero não, o ReZero tá adaptando certinho. Principalmente as explicações ali, tá dando mais dinâmica entre a sequência de cada cena. Tá deixando muito melhor do que a novel. A novel não tem tanta dinâmica assim. Acontece uma coisa, segue, depois eles voltam para um acontecimento passado, aí conta tudo de novo em forma de flashback. Pelo menos no anime eles estão conseguindo melhorar esse aspecto. Mas só isso, tá, gente? Porque de temporada mesmo, tá muito ruim. Não tá legal essa terceira temporada. Pra mim, por enquanto, filme, a nota pra essa temporada com 7 episódios. Pode aumentar, pode melhorar, tá? Mas até o 7º episódio aqui eu tô dando nota 4. Nota 4. Não tá legal não essa temporada. Tá? Principalmente pelo que o protagonista tá fazendo até agora. Subaru, na verdade, é o grande ponto negativo dessa temporada, é o protagonista, o Subaru. Então é isso, o vídeo, tá? Ficou muito grande aí, porque foram 3 episódios, né? Tentei fazer o mais rápido aí possível, tentar extrair aí as principais informações, mas foi mais parte da minha indignação fazendo esse vídeo. Porque eu tinha grande expectativa para ReZero, principalmente do que foi a primeira temporada. A segunda deu uma caída e muito mais ainda. Tava bom, tava até legal. Então eu tava esperando que essa terceira mantivesse ali o nível da segunda, até fosse até melhor do que a segunda temporada, mas acabou me decepcionando, pelo menos até o episódio 7. Espero que o episódio 8 em seguida, ali até o final, me surpreenda e coloque, né, aumente um pouco o nível aí da história, né, que o protagonista pelo menos melhore também, e o autor precisa arrumar isso. Tá na novel, vamos ver o que ele fez aí, vamos ver como foi a adaptação do episódio 8 em diante, se melhora. Eu espero que melhore, porque se não melhorar, essa terceira temporada vai ser um completo lixo. Então o vídeo é esse, gente, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixe seu comentário, o que vocês estão achando dessa temporada de ReZero, principalmente aí desses 3 episódios, episódios 5, 6 e 7, tá? Se vocês concordam comigo, deixe seu comentário. Se vocês discordam, não tem problema, coloca aí, fala, eu discordo de você, pra mim tá ótimo, lindo, maravilhoso, pode colocar. Discordar nunca é ofensa, gente. Se discorda, pode colocar nos comentários. Se tá achando podre essa temporada, pode colocar também. Se tá achando legal, coloca também. Seu comentário é sempre bem-vindo, tá, gente? E eu farei o possível para respondê-los também. Beleza, gente? Fico por aqui. Até breve, gente. Fui!